Saturno no ascendente, em mapa de criança. Vamos lá ao mapa das crianças. Você que tem crianças próximas, você que tem filhos que acabaram de nascer, você que tem sobrinhos, netos, netas. E vamos falar aí do ascendente, que indica aquela condição dos primeiros anos de vida, do nascimento. O ascendente como signo que rege a primeira casa, ou seja, o signo que está na entrada do mapa, logo ali na primeira casa, é chamado de signo ascendente. Esse signo, se você tiver Saturno nesse signo ou no signo seguinte, mais próximo ao ascendente, ou seja, na sua casa 1 ou no final da sua casa 12, próximo à linha do ascendente, para mapa de crianças recém-nascidas, isso pode indicar restrições em relação ao nascimento. Por exemplo, a criança pode nascer com baixo peso, a criança pode nascer com alguma restrição, questões de dificuldade de alimentação, sobretudo se Saturno estiver em Touro ou em Câncer, mas também não é regra. Restrições das mais diversas com Saturno no ascendente. O Saturno, ele indica que pode indicar, não é regra, na astrologia nada é regra, não há regras engessadas, não há fatalismo, nada disso. Então o Saturno, quando ele está ali juntinho do ascendente, ele pode indicar então esse baixo peso ao nascer, assim como o ascendente Capricórnio. Ele pode indicar quando se faz aqueles testes, quando a criança nasce, e algo precisa ser corrigido ali, algum recurso que precisa ser empregado por conta de que Saturno é aquele planeta que ele rege questões que estão relacionadas a uma limitação de alguma coisa. E quando ele está no ascendente, o ascendente ele tem a ver com as nossas condições de vida em que nós somos recebidos e ao mesmo tempo as condições de vida no nosso nascimento. Então ele indica ali que tem algo de Saturno no seu nascimento. Então, se você está olhando o mapa de uma criança, porque, é claro, você não tem muitas vezes informações a respeito do seu nascimento, embora você possa ter Saturno com o seu ascendente, mas para você aprender sobre essa parte importante do mapa, que é o planeta junto do ascendente, é importante você ver nas crianças que estão aí, que estão surgindo, essa vida que está surgindo. Então você vê, nasceu com Saturno no ascendente, é recém-nascido, você vê aí, tem período de 1 ano. Por que 1 ano? 1 ano de vida é muito importante, 1 ano da vida de uma criança. A criança nasceu. Esse primeiro 1 ano de vida, ele é muito importante e ele vai determinar grande parte do processo na vida adulta. Saturno faz trânsito de 1 ano. Veja, o que é o seu mapa de nascimento? Não é o momento congelado no tempo? Não é a fotografia do seu momento de nascimento? Você nasce e tem lá uma fotografia que é chamada de mapa astral. Ou seja, algo que é determinado pelo dia, hora e cidade que você nasceu. Então, se você tem Saturno no ascendente, Saturno faz trânsito de 1 ano, faz previsões de 1 ano, esse Saturno que está no ascendente, ele vai ficar no seu ascendente por 1 ano. Ele pode ficar por menos tempo se ele estiver longe, um pouco mais longe do ascendente, ou seja, ele tem uma conjunção quase saindo. Vamos supor, tem 9 graus de distância do seu ascendente, ele vai ficar menos tempo. Mas ele faz uma conjunção com o seu ascendente, ou seja, ele dá uma questão relacionada ao seu nascimento, porque ele faz conjunção com o seu ascendente. Mas o período máximo de conjunção com o ascendente é de 1 ano. Porque o Saturno ele faz um movimento direto, ele faz um movimento aparentemente retrógrado, depois ele faz um movimento direto novamente. Então ele está ali por volta do seu ascendente e fica ali por 1 ano. Se o seu Saturno estiver na casa 12, ele pode ficar mais tempo ainda. Ele pode fazer uma conjunção com o seu ascendente. E aí ele faz uma conjunção e ainda vai passar pelo seu ascendente. Ele fica mais tempo, se ele estiver na casa 12. Mas enfim, essas questões de ângulos, de graus, a gente não precisa falar sobre isso agora. Você viu que você tem Saturno no seu ascendente? Você já tem aí alguma ideia sobre tempos de trânsito, quanto tempo vai demorar para ele passar? Enfim, Saturno faz trânsito há aproximadamente de 1 ano. Mas ele pode continuar na sua casa 1 durante muito tempo. Mas quando Saturno está em conjunção com o ascendente
Isso significa que nos primeiros meses de vida, ou até um ano de vida, pelo menos, no mínimo, você passa por questões de Saturno. E quando você nasce, você pode passar por situações relacionadas a Saturno, e muito provavelmente passa. Então, baixo peso ao nascer, dificuldades relacionadas ao parto, dificuldades relacionadas à sua família, ao ambiente familiar, principalmente a sua mãe, que é quem, né, de onde você vem. Ela pode estar enfrentando períodos de uma dificuldade, você vir nesse ambiente de uma dificuldade. Tá? Então, uma criança que ela é recebida com muito critério, sabe aquelas famílias que tem assim uma visão de muita responsabilidade, principalmente quando é o primeiro filho, aquele critério todo, não, tem que ser assim, tem que ser certinho, tem que ser tudo muito, né? Aquele medo, eu tenho medo que algo aconteça, restringe a criança. Não estou dizendo que isso seja errado, não, tá? Não estou entrando no mérito do que é certo e do que é errado. Mas tem a ver com questões de restrição. É uma restrição que é imposta ao seu ambiente, a situações relacionadas ao seu nascimento. Então, a criança pode nascer com alguma limitação, né? Que depois pode ser corrigida. Pode ser corrigida e pode também não ser corrigida. Pode ser uma limitação, de fato, né? Então, o Saturno no ascendente, ele pode indicar uma limitação, um atraso em alguma questão relacionada àquilo que se espera de crianças do desenvolvimento normal de um bebê, nesse primeiro ano de vida, né? Que se espera muito de uma criança, né? Porque o desenvolvimento físico e do sistema nervoso no primeiro ano de vida é muito, muito importante. Então, esse Saturno, ele pode indicar uma limitação, ele pode... você pode identificar que a criança ela pode ter um atraso em alguma das suas funções sensoriais, né, por conta de que Saturno está passando ali pelo ascendente, tá? Não tanto por Saturno fazer conjunção com o ascendente, estar em conjunção com o ascendente, mas pelo fato dele estar passando ali enquanto você ainda é criança nos primeiros meses da sua vida. Então, isso pode indicar um atraso, mas não necessariamente que você vá ter um problema permanente. Pode ter um problema permanente? Pode. Né? Pessoas com Saturno no ascendente podem ter problemas permanentes. Mas isso não é regra de forma nenhuma. Né? Isso pode indicar uma limitação. Uma criança que teve uma saúde mais fraca logo no início de vida. Uma criança que custou para pegar peso. Né? Uma criança que se negava muitas vezes a pegar o peito, então teve que a mãe tinha leite, mas a criança não conseguia puxar, e é difícil e complicado essa relação. E também pode indicar quando a mãe não tem leite. Saturno é a privação de alguma coisa, tá? Indica a privação de alguma coisa. Tem questões também relacionadas ao desenvolvimento, questões muitas vezes ósseas também, na constituição do osso, que Saturno rege o osso. Tem também os dentinhos, né? Que começam a nascer, porque como pega um ano, pode pegar um ano até mais, se Saturno estiver na casa 12 em conjunção com o ascendente, pega até mais de um ano. Né? O nascimento dos dentinhos e aquela questão daquela incomodação, que incomoda todas as crianças. E aqueles que têm Saturno no ascendente, eles sentem mais essa incomodação, né? Sente-se mais dependendo do planeta que está ali. Então, Saturno também pode indicar aquela responsabilidade, como eu disse, dos pais em relação à criança. Não, ninguém pode pegar, não, colocam meio que a criança numa redoma, né? Com medo de que pegue alguma coisa, porque a criança é muito frágil, e essas questões. Isso também pode indicar, o Saturno pode indicar as condições de vida dos pais no nascimento da criança, por ocasião do nascimento da criança. Mas poxa, mas o mapa é da criança, não é dos pais. Mas há uma relação ali, né? Quando essa relação ela é muito mais próxima no primeiro ano de vida, onde tudo é fundamental
para que haja uma sobrevivência, né? Para que você possa sobreviver. Então, esse ambiente de uma privação mesmo, de uma dificuldade mesmo, da criança muitas vezes ser privada daquilo que é básico, daquilo que é necessário, daquilo que é básico pro sustento, para a vida dela, né? Então, o Saturno, ele tem essa relação. Dificilmente a gente vai ver aspectos positivos de Saturno vinculados ao nascimento. Dificilmente, mas tem as questões, sim, de expectativas, né? De toda uma expectativa que é feita em relação à criança, e de um cuidado, de uma responsabilidade, daquele senso de responsabilidade. E quando eu falo de uma privação que Saturno indica com o nascimento, isso pode indicar uma privação mesmo da relação mãe-bebê. Por a mãe ter que ficar hospitalizada por ocasião do nascimento durante algum tempo, ou a criança também ter que ficar hospitalizada, ou a privação da figura da mãe logo após o nascer. Isso também pode indicar. E até mesmo também pode indicar uma não aceitação, né? Tem mães que passam sim por problemas, e é claro que isso também vai estar evidente no mapa da mãe, por problemas emocionais, no pós-parto. Isso também, claro, obviamente que afeta a criança, né? E embora isso também tenha que estar no mapa da mãe, mas a criança sente como o seu Saturno ali no ascendente. Bom, então são questões que surgem quando Saturno está por ali. Mas nem sempre a gente verifica casos tão difíceis assim, não é sempre. Mas é bastante comum, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.